Olá pessoal, então Física 3, Eletricidade e Magnetismo, parte experimental, estamos no capítulo 8, vamos conversar sobre balança de Ampère, né? Na verdade nós vamos utilizar a lei de Ampère e força entre fios para configurar essa balança, né? Então todas as equações estão descritas para vocês aí na parte da teoria. Se vocês olharem a figura 8.2, é isso que nós temos aqui, tá certo? Nós temos uma base de acrílico. Aqui nós temos neste retângulo, olha, uma bobina, tá? Enrolada em forma retangular. E igualzinho a ela temos uma segunda bobina aqui do outro lado, tá? Essas bobinas para nós vão ser chamadas de C1 e C2. Quando tiver uma corrente atravessando esta bobina aqui no sentido do meu polegar, ó, pela regra da mão direita, ela vai gerar um campo magnético que aqui fora aponta externamente, mas na parte de dentro dela, ó, vai ter um campo magnético B que aponta entrando, passando pelo centro dela, tá? Essas bobinas aqui estão ligadas em série também, tá certo? De modo que a gente tem o mesmo efeito. Internamente, ó, nós temos essas duas bases aqui de metal, onde eu vou pegar um outro sistema aqui para vocês só olharem. Nessa base de metal, o que acontece? A gente apoia mecanicamente, tá? O nosso sistema, tá certo? Então, se eu olhar por aqui, ó, vocês vão ver que é uma pontinha muito fina que está aqui e ela vai ser apoiada no nosso metal, aqui na esquerda e aqui na direita, tá certo? Então, por gravidade, ela fica apoiada. Estando apoiada nesses dois eixos, ó, que seria aqui e ali, o que vai acontecer com ela? Apoiada nesses dois eixos, ela sempre vai poder fazer este movimento, tá certo? Como que a gente consegue fazer esse movimento de gangorra, por exemplo? Se ela estiver apoiada aqui, eu posso colocar uma massa aqui, como a gente faz no parquinho de diversões, né? No playground. Uma criança senta aqui, isso daqui vai se deslocar por gravidade para cá. Uma outra criança de um peso igual senta aqui, ela atinge o equilíbrio. Se essa criança for mais leve, vai ficar inclinado para cá. Se essa criança tiver mais massa, vai se inclinar para lá, tá certo? Essa é a parte mecânica. O objetivo do experimento aqui é combinar esse torque mecânico devido a massas, né, com um torque magnético. E vamos ver como é que a gente faz isso. Esta parte móvel, ela também tem várias espiras aqui em volta, tá certo? Então, com isso, nós vamos ter aí o quadro interno que está descrito na figura 8.2, ok? Esta bobina, então, estaria fixada aqui. Agora eu vou partir desta para esta que já está colocada no sistema, tá certo? Então, apoiado mecanicamente aqui e eletricamente conectado ao circuito. Essa bobina aqui, ó, vocês vão ver, ó, estão vendo aí? Ela é móvel, tá? O que acontece? Para a gente atingir o equilíbrio dela, a gente utiliza esse pezinho aqui, ó, que é só para ajustar, é só para nivelar, tá certo? E esse nivelamento é feito, depois vai ter uma foto para vocês verem aqui, ó, do lado de fora aqui tem um nível que aponta quando ela está equilibrada, tá certo? Se ela está acima ou abaixo do nível. Então, com ela assumindo que está equilibrada, o que nós vamos fazer? Perdi o pezinho. Aqui. Se a gente colocar diferentes pezinhos em posições já pré-determinadas, aqui, vamos colocar desse lado para ter noção. O que vai acontecer? Ó, coloquei um pezinho aqui numa posição pré-determinada. Vocês estão vendo que ela está inclinada para lá, né? E esse pezinho, dependendo do braço de alavanca que a gente utilizar aqui, vai ocasionar a mesma massa, diferentes torques mecânicos no sistema, né? Como é que entra a parte do torque magnético? Vamos ver aqui. Ó, a gente tem, então, esta bobina móvel. E a gente vai percorrê-la por uma corrente. Então, a força entre fios descreve o seguinte, ó, regra na mão direita. Se eu tiver um quadro aqui, este comprimento desse extremo, que tem tamanho L1. Se essa variável aqui, de comprimento L1, é um fio que está sendo percorrido por uma corrente I, isso apenas para 1, né? Porque se eu tiver N voltas, eu vou ter que multiplicar por N vezes, né? Mas um único fio, percorrido por uma corrente I. Se ele estiver na presença de um campo magnético, descrito pela bobina externa, que aponte para dentro, produto vetorial I, L, vetor B, campo, força resultante aponta para cima. Tem gente que prefere fazer a varredura, né? IL está aqui. Varrer o produto vetorial com B, força resultante para cima. Tá certo? Então, nesse caso, o que aconteceria? O torque aqui desse lado estaria se somando ao torque do pezinho que eu coloquei aqui do outro lado, né?
Isso não é bom para mim, porque vai ajudar a virar mais ainda. Então, para eu atingir esse equilíbrio, se a bobina aqui interna estivesse sendo percorrida por corrente naquele sentido, eu precisaria que o campo magnético da bobina externa apontasse para fora, né, para eu atingir o equilíbrio, porque vejam, IL aqui, produto vetorial com o campo B que estivesse apontando para fora, aí sim eu teria uma força para baixo. E esta força para baixo nesse extremo aqui contrabalançaria esse pezinho que está na esquerda. E aí eu voltaria a ter o equilíbrio. Tá? O que acontece aqui? A corrente está nesse sentido, nesse braço interno. Tanto o campo magnético desta bobina quanto desta, C1 e C2, eles são colineares. Produto vetorial de dois vetores que são colineares dá zero. Então, este lado e este lado aqui, ó, esses dois paralelos, não contribuem com nada para o torque. Vamos assumir que as duas bobinas aqui externas tenham corrente se deslocando nesse sentido, tá certo? Então, o campo magnético desta bobina externa é interno nesse sentido. Se o fio de dentro tiver corrente neste sentido, IL, produto vetorial com o B daquela bobina, eu já falei, dava força para cima. O que vai acontecer com essa daqui? Se o I está para lá, I está para cá, agora o I interno está para cá. Mas o I interno está para cá, e quanto que é o B da externa? Lembra que eu falei que elas estavam iguais? Então o B dela também continua sendo aqui para fora? Então o que acontece agora? Ó, IL, produto vetorial com o B dela que é para fora, a força é para baixo. Então sempre as forças que vão atuar nesses dois lados da balança, enquanto uma é para cima, a outra é para baixo, eles sempre se somam, tá? É um torque que vai ser então calculado para um braço e multiplicado por 2. Se os campos dessas bobinas fosse o contrário, ou a corrente interna fosse o contrário, o que ia acontecer? A força daquele lado ia ser para baixo, enquanto a força daqui ia ser para cima. Agora os dois torques se somariam para rodar a parte interna para o outro lado, tá certo? Então o que acontece? O objetivo do experimento é alinhar a balança de Ampère aqui de tal forma que o campo da Terra fique paralelo ao eixo dessas duas. Ao eixo não, perdão, a face dessas duas, porque o eixo delas está para cá, né? Então o campo da Terra alinhado para cá, para a gente eliminar toda a influência do campo da Terra, fazer o devido alinhamento do quadro central, usar essa massinha azul aqui e checando pela lateral para nivelá-la, e depois a gente vai variando as posições, tanto para a esquerda quanto para a direita, de diferentes massinhas que a gente tem para colocar aqui. Quando essa massinha faz uma deflexão, nós vamos fazer passar uma corrente em todo o circuito, de tal forma que esse torque magnético equilibre o torque mecânico, tá certo? Isso vai estar escrito para vocês em todas as equações que tem no roteiro, mas principalmente, olha, o torque magnético está dado pela equação 8.11. Então, o torque magnético ele é dado pelos comprimentos que nós temos aí L1 e L2, né? Então, este aqui é o L1, tá certo? E este aqui é o L2. Mas para o cálculo do torque, como aqui é a nossa base de apoio, o nosso braço de alavanca é o que? L2 dividido por 2, né? É só essa distância aqui que importa para o torque. E o L1 é essa grandeza aqui interna, tá? O N1 e o N2 é respectivamente os números de voltas que nós temos nas bobinas, está descrito já aí para vocês na apostila. O I ao quadrado aí maiúsculo, o I é a corrente que está circulando no circuito, é a mesma corrente para os dois cabos, tá certo? E temos aí o π e o Rzinho, tá certo? E na equação 8.11, o Rzinho aí é essa distância de separação, né? A distância que a gente tem do fio aqui, tá certo? Quando a gente gera o campo interno. É como se fosse aqui, ó, o raio que a gente tem aqui desta bobina externa, tá certo? Então é a distância, quando a gente tiver o equilíbrio, entre o centro da bobina interna e o centro da bobina externa, tá certo? Com isso a gente tem o torque magnético pela equação 8.11. Se a gente combinar isso com o torque mecânico que está do outro lado, que é massa vezes o G vezes a distância que está dada aqui, vocês chegam à equação 8.12, tá? Então os nossos procedimentos são esses, tá certo? Após o alinhamento da balança de Ampère com a bússola, o sistema está alinhado, a gente eliminou a influência do campo da Terra,
Com a corrente desligada, fazemos o nivelamento cuidadoso da balança. Para diferentes posições, nós vamos vendo qual é a corrente necessária para atingir o equilíbrio, certo? Fazemos isso para um lado da balança e para o outro lado da balança, considerando uma massa. Todo o procedimento é repetido depois com a segunda massa. Quando vocês utilizaram a massa número 1, vocês vão utilizar este valor de massa como sendo uma massa conhecida. Então, com essa massa conhecida, a primeira parte do experimento consiste em determinar a permeabilidade magnética do ar, ou seja, o valor de μ0. Com esse valor de μ0, vocês considerem a segunda massa como sendo uma massa desconhecida. E aí os dados que vocês utilizaram vai servir para determinar então qual é esta massa desconhecida. E por fim, vocês podem comparar isso com o valor esperado medido numa balança mecânica, tá certo? Então esse é um experimento muito bom e muito sensível, onde qualquer deslocamento de ar aqui perturba a sua execução, tá certo? E com isso a gente pode então determinar a permeabilidade magnética do ar e aferir massas desconhecidas também, tá bom? Então com isso termina o experimento 8.